Pedimos, irmãos, que o Senhor nos conduza aqui. Observe cada detalhe, porque vamos analisar de maneira microscópica todos esses textos. Vamos pedir ao Senhor que nos conduza na sua poderosa palavra, Ele nos conduza, Ele nos ajude a ver de maneira mais profunda esses textos. Sabe por quê, irmãos? Digo para vocês que não temos na palavra de Deus um lugar que nos forneça com tantos detalhes uma descrição do tempo que nós estamos vivendo. Precisamos muito da ajuda do Senhor. Então, olha essa frase. Sabe, porém. No texto original, a tradução é a seguinte: não seja ingênuo. Você não tem o direito de ser ignorante. Aí ele começa a colocar os detalhes, os vocábulos, que vão descrevendo para nós esse cenário do momento atual que nós estamos vivendo. Ele diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra difíceis aqui significa preocupante, dias perigosos. Aí, segundo, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmo, pessoas que adoram a elas mesmas, pessoas que têm o foco voltado para dentro de si. Aí, terceiro, ele diz avarentos. Avarentos, aqueles que são amantes de posses, do dinheiro. Então, as pessoas serão amantes de si mesmas, como também amantes dos seus bens. O quarto, jactanciosos, pretensiosos, ostentador, orgulhoso. Descreve também pessoas que gostam de farra, de festas, pessoas que gostam disso. Quinto, arrogantes. Também traz a ideia de blasfemadores. Algumas versões está blasfemadores. Isto é, aquele que tem o prazer de falar mal, de difamar. Sexto, desobediente aos pais. Fala de uma geração que perdeu o respeito pelos pais, perdeu o respeito pela família. Sétimo, ingrato. São pessoas desprezíveis, pessoas que não têm gratidão no coração, perderam o dom da gratidão, o prazer da gratidão, nunca estão satisfeitos, nunca são gratos. Oitavo, irreverentes. Aqui traz a ideia de uma pessoa profana, uma pessoa má, uma pessoa que tem um comportamento ímpio. Nono, desafeiçoados. Pessoas que perderam o prazer na sua visão natural, começam a se descaracterizar, sem afeição natural. Pessoas que se tornam insociáveis. Décimo, implacáveis. Aqui o sentido é de uma pessoa hostil, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não se deixa persuadir. 11º, caluniadores. O termo original aqui fala daquele que tem o prazer de acusar com falsidade, que faz comentários maliciosos. 12º, sem domínio de si. O que quer dizer isso? Sem domínio de si. São pessoas que não têm controle, pessoas desequilibradas, pessoas intemperantes, descontroladas, pessoas que vivem oscilando no humor, não têm equilíbrio, não buscam no Senhor o equilíbrio, mas são descontroladas. Pessoas que não têm o controle das suas emoções, não têm o controle da sua mente, aceita tudo. Ela vive de acordo com o momento. Ela não tem uma mente renovada. Eu estou falando de maneira bem superficial sobre esses vocábulos, porque são 18 vocábulos aqui para a gente examinar nesses textos. Porém, vocês podem perceber o quanto cada um deles exige um maior exame, um exame mais cuidadoso, mais profundo, porque aqui está a descrição da geração dos nossos dias, da nossa sociedade atual. Então vamos lá. 13º, cruéis.
pessoas que não se deixam dominar, pessoas que não aceitam se submeter, pessoas que têm uma ira descontrolada. 14, inimigos do bem. São as pessoas que elas têm o prazer de se opor a toda forma de bondade. Pessoas que não têm prazer no bem, não têm prazer em fazer o bem. São inimigos do bem, porque eles se opõem a toda forma de bondade. Traidores. O termo no grego original tem a ideia de uma pessoa sedutora, aquela pessoa que ela sempre procura seduzir os outros. Seduzir no sentido pior da palavra, no sentido mal da interpretação. Depois, atrevidos. O vocábulo aqui são aquelas pessoas precipitadas, como também traz a ideia de uma pessoa despreocupada. Ela não se importa com o que está acontecendo. Ela não está nem aí para o que está acontecendo. 17, enfatuados. Aqui fala do arrogante, pessoa estúpida, pessoa insolente, pessoa orgulhosa. E 18º, diz que essas pessoas são mais amigos dos prazeres. Prazeres aqui. Aquele que ama os seus desejos, aquele que ama os seus apetites, sua vontade. Ou pode ser melhor traduzido assim, aqueles que amam os desejos da alma. Aí diz assim, que esses têm forma de piedade. No entanto, eles vão na contramão da essência do poder. Aí Paulo diz, foge também destes. Meus irmãos, precisamente assim, dentro de uma maneira mais restrita da interpretação, você percebe que nesse versículo 18, Paulo ele coloca que essas pessoas são mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Existem alguns caminhos de interpretação aqui. O primeiro é que todas essas descrições aqui falam de pessoas que retrocederam. Das pessoas que ele havia dito lá no capítulo 4 da primeira epístola. Aqueles que apostatarão da fé, ouvindo ensinos de demônios. Então elas vão se tornar isso. Outros estudiosos creem que essas 17 características aqui descrevem o mundo natural, o mundo ímpio. E essa 18ª, ela descreve a igreja, ou os apostatas, do capítulo 4, versículo 1, lá de 1 Timóteo. Então, meus irmãos, independente de tudo isso, qual a linha que você vai interpretar, o certo é que aqui está uma descrição da sociedade dos nossos dias. Esse mundanismo que nós estamos vivendo. Permita-me colocar aqui 4 pontos para a gente avançar. Primeiro, estas são as palavras que melhor definem a realidade dos dias que nós estamos vivendo, dos dias atuais. Segundo, quando Paulo fala, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, os últimos dias, e aqui nós vamos ver também que essa frase, últimos dias, ela tem uma conotação profética. Ela faz referência, estritamente falando, aos dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Terceiro, sabemos que todos os termos descritos aqui nos textos citados nos mostram essa presente geração. Aqui nós temos a característica visível da sociedade dos nossos dias. Da sociedade que vai estar aqui no tempo da parousia, no tempo da volta do nosso Senhor. As pessoas sempre, irmãos, foram assim, em todas as gerações. Porém, há um detalhe. Aqui nós temos as marcas evidentes da nossa geração. E talvez o que a nossa geração possa diferir das outras gerações é que muitas dessas práticas aí, elas passam a ser uma prática normal, usual, e muitas vezes até apreciada
de maneira geral, pela sociedade. E por último, ignorar esses textos é desprezar a suprema advertência de Deus para a sua igreja nos dias finais. Meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 1 a 4, Paulo vai dizer assim para nós: irmãos, aqui são outras porções, que eu chamo de porções, as porções escatológicas de Paulo. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Se tinha algo que os irmãos daquele tempo sabiam, que a vinda do Senhor seria uma grande surpresa. Talvez seja este o primeiro ponto com relação a esta frase, como ladrão da noite. Surpresa. Momento que ninguém espera. O ladrão não te manda um WhatsApp dizendo: hoje eu vou na sua casa te assaltar. Ele não manda. Ele vem no inesperado. Ele vem de surpresa. Um outro detalhe também que essa frase me ensina, irmãos, é que o ladrão não vai na sua casa para olhar a lixeira. Ele vai tentar entrar dentro da sua casa para roubar algo de valor. Então, uma outra lição que nós aprendemos é que na vinda do Senhor, ele vem para buscar o melhor que existe da sua igreja. O melhor. Ele vem por causa de uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa imunda nela. Uma igreja santa. Ele vem para buscar o melhor da sua igreja. Aí diz assim no versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vê as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, irmãos, paz e segurança é a grande mensagem dos políticos. E aqui está esta mensagem como um sinal. Porque nossa paz e a nossa segurança não deve nunca depender de político, nem de governo nenhum. Nossa paz e segurança não está aqui nesse mundo. Ninguém pode dizer que está em paz e em segurança. A questão, irmãos, que nós buscamos felicidade. Felicidade. Felicidade é uma palavra que só produz ilusão. Então, essa ideia de felicidade que nos é passada por meio de filmes, por meio dessas coisas mundanas, isso não existe, irmãos. E às vezes, inconscientemente, os cristãos estão buscando isso. Nós precisamos encontrar o que é paz. Paz na Bíblia é uma pessoa. Paz na Bíblia é uma pessoa que sofreu todos os horrores que você pode imaginar. Da maneira mais cruel possível. A ponto dele, sendo o eterno amado, ele foi rejeitado por aquele que eternamente sempre o amou. Para que nós fôssemos incluídos nele, na sua morte, no seu sepultamento, na sua crucificação, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão. Para que nós fizemos parte da sua vida. O nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso príncipe da paz. Quando ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou. É a paz dele que nós temos que ter. Então não queira felicidade nas coisas. Não queira felicidade em nada que não seja o Senhor Jesus. E traduza melhor essa palavra felicidade para a paz em Cristo, para a paz de Deus. A paz de Deus, a paz com Deus, são duas coisas bem distintas para nós. Tem a ver com a nossa reconciliação com Ele. E tem a ver com a pessoa do nosso Senhor Jesus sendo o príncipe da paz, a nossa paz, o lugar da nossa paz. Pode estar tudo desmoronando ao seu redor. Mas é nele que você vai encontrar o que você precisa para aquietar sua alma, sua mente. É nele. Não tem outro remédio, irmãos. Não tem outro caminho. É nele. E como nós vamos precisar dessa paz nesses tempos que caminham com tantas turbulências, com tanta insegurança, com um futuro tão hostil, tão sombrio. Nós precisamos dessa paz. Essa paz que conforta, essa paz que nos ajuda, essa paz que é um mistério, essa paz que é um milagre. Não tem, irmãos, outro caminho. Não tem outra alternativa. Ele é a nossa paz. Então, quando andarem dizendo paz e segurança,
Não creem, irmãos, porque vai vir a destruição, vai vir o julgamento de Deus sobre as nações, as trombetas vão tocar. É como que dores de parto. É isso que vai acontecer. E nenhuma das pessoas desse mundo sem Cristo, elas vão conseguir escapar. Aí ele faz o contraste no versículo 4. Mas vós, porque ele termina assim o versículo 3. De nenhum modo escaparão. Agora, olha o versículo 4. Mas vós, consegue fazer essa conexão? Que maneira linda do Espírito Santo nos dá aqui, irmãos, na leitura, um caminho tão excelente. De nenhum modo escaparão. Mas vós, sabe por que mas? Porque aqui tem um contraste. Tem um contraste. Essa conjunção nos ajuda a entender agora o outro lado. As pessoas sem Cristo de nenhum modo escaparão. As pessoas que estão procurando essa paz, essa segurança no mundo, de nenhum modo escaparão. Mas vós não estáis em trevas. Trevas aqui fala de revelação, de ignorância espiritual, mas de revelação. Trevas aqui fala justamente disso. Vocês não estão em trevas. Vocês não têm o direito de serem ignorantes quanto à revelação, quanto ao conhecimento, quanto à sabedoria do alto. Para que esse dia aqui, como ladrão, é aquilo que ele diz no versículo 2, o dia do Senhor vem como ladrão, para que esse dia, que dia? Dia do Senhor. Irmãos, já lhes ensinei em outra oportunidade que essa frase, dia do Senhor, que inicia lá em Isaías, capítulo 2, segue por todos os livros do Velho Testamento, os profetas maiores e menores ali, e entra para dentro do Novo Testamento, aqui em Tessalonicenses. Nós sabemos que esse dia do Senhor é diferente do dia de Cristo. O dia de Cristo é uma coisa, o dia do Senhor é outra. O dia do Senhor tem a ver com os tratamentos de Deus com o mundo. Tem a ver com o tratamento de Deus com as nações. O dia do Senhor. Então, para que esse dia, como o ladrão vos apanhe de surpresa, qual será a surpresa para nós quanto a esse dia? Nós precisamos entender, irmãos, que esse dia para nós, ele tem um significado. Para o mundo, esse dia é juízo. Para nós, é gozo, é alegria. Porque é o tempo do retorno do Senhor para nós. Ele não vai vir para o mundo, ele vai vir para nós. Ele já veio para o mundo, mas o mundo o rejeitou. Porém, nós, irmãos, pela fé, abraçamos o seu evangelho, abraçamos a sua mensagem, abraçamos o seu sacrifício, abraçamos a sua morte, abraçamos a sua crucificação, abraçamos a sua ressurreição, abraçamos a sua entronização, abraçamos a esperança de que ele voltará para nós. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança, esta é a nossa certeza. Nós que abraçamos, nós não estamos em trevas. Para que esse dia vos apanhe de surpresa. O dia aqui, irmãos, o dia do Senhor que vem como ladrão. Para nós, esse dia vem como que um ladrão que vem para buscar o melhor. Mas para o mundo, será o tempo do pior, porque o mundo vai sofrer. E como ele diz aqui nessa frase, dores de parto. Você sabe que esse é um processo, porque vai ser um processo de dor, vai ser um processo de desespero. Isso está descrito em Apocalipse capítulo 8, capítulo 9, onde fala das trombetas. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Quando Paulo diz assim, irmãos, lá no versículo 5 de 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3, 5, foge também desses. Então, Paulo está aqui, irmãos, descrevendo algo muito importante. Ele usa aqui algumas palavras com muita força. Por isso é importante que nós capturemos a força dessa palavra foge. Foge aqui traz a ideia de escapar de algo perigoso. É justamente o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. É um tempo perigoso, é um tempo delicado. Por isso eu tenho encorajado tantos irmãos ao discernimento. O discernimento debaixo da luz da revelação da palavra do Senhor. Por isso que eu tenho procurado fortalecer o coração de vocês com a palavra, para que vocês não se percam nessa hora, em se envolverem com coisas triviais, coisas deste mundo, coisas da política desse mundo, não do reino. Eu já disse e repito, nada, irmãos, exatamente nada que esses políticos fizerem acrescentará alguma coisa no reino de Deus. Você está caminhando para o reino.
Você está sendo preparado para o reino? Você está buscando o reino com esforço? Você está comprometido com o reino de Deus? Ou você está embaraçado com as coisas dessa vida? Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero encerrar colocando 5 pontos fundamentais aqui sobre os textos que nós lemos aqui, que Paulo escreveu a Timóteo, só para a gente concluir e vamos seguir com a mesa do Senhor. Primeiro ponto, nesses textos que lemos aqui, tanto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, como 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo encoraja aqui Timóteo a viver na contramão da religiosidade e do mundanismo do seu tempo. São 2 coisas aqui, irmãos. Se nós pegarmos as primeiras palavras ali, do capítulo 3 de 2 Timóteo, nós fomos olhando aquelas 18 palavras que descreve para nós o mundo. E depois, se você olhar no versículo 5, quando ele fala mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, foge também desses. Então aqui Paulo está mostrando para nós, irmãos, esse é o primeiro ponto que eu quero concluir. Ele está mostrando para nós que nós devemos viver na contramão de 2 coisas, irmãos. Do mundanismo, daquilo que a sociedade vive, como a sociedade vive, e também não podemos nos deixar levar pela religiosidade. A igreja não pode se deixar levar pela religiosidade. Nós temos que viver o cristianismo. O cristianismo é Cristo. O cristianismo é Cristo com tudo que ele ensinou. O cristianismo é Cristo com toda a sua obra, com todos os seus exemplos. O cristianismo é vida. Isso é cristianismo. Cristianismo não é um modo de vida. Cristianismo é a vida. É a vida, porque o cristianismo é Cristo. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo para nós é uma pessoa. E nessa pessoa nós temos tudo. Nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida, nós temos a eternidade. Nós temos tudo que nós precisamos. Então não se envolva com o mundo. Não se envolva com a religiosidade. Permita que o Espírito Santo te caminhe, ou te dirija, ou te conduza a Cristo. Segundo ponto. O chamado de Timóteo não era ao isolamento. Era que ele pudesse fazer diferença. Não era apenas ser diferente, fazer diferença. Não era que ele ficasse segregado de tudo, isolado de tudo, mas que ele pudesse fazer a diferença. E digo para vocês que a oportunidade que o Senhor está dando para nós fazermos a diferença, sermos luz nas trevas. Que oportunidade, irmãos, que você está tendo agora para ter mais comunhão com a palavra de Deus, com a oração. Pedir ao Senhor que Ele te use na vida de outros, na vida de outras pessoas. Que oportunidade você está tendo agora de revelar o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho que esse mundo não conhece. Que oportunidade, irmãos. Independente do que você está acreditando aí, que a mídia está soltando, se esse vírus nasceu no quintal de alguém, ou foi produzido no laboratório na China, independente, porque se realmente é isso, não é o Senhor permitindo isso com um propósito específico. Na verdade, se você acredita que Deus foi pego de surpresa, que o que está acontecendo de maneira mundial não tem um aspecto espiritual, se você acredita que está realmente algo que os políticos estão criando para matar uma porcentagem de pessoas, para diminuir a crise demográfica, se você acredita nisso, se essa é a sua crença, então eu quero te falar, você precisa entender que o Deus que você crê, ele foi pego de surpresa. Ele não tem o controle da história. Ele não tem propósito. Porém, o Deus que nós temos pregado é o Deus que nós cremos, que ele permite as coisas porque ele tem propósito. E o que nós devemos escutar agora é a voz de Deus, não é fake news. E nem a verdade de ninguém. É hora de nós escutarmos a verdade do trono. Uma voz que soa do trono para nós agora. O que o trono está te dizendo? O que a voz celestial está falando a você? É isso que você precisa escutar. Então, faça a diferença agora. Paulo está dizendo para Timóteo, foge, seja diferente.
Não seja como as pessoas do mundo. Não seja como os religiosos. Faça a diferença. Não é segregar, não é se esconder, mas que você possa ser um farol para as pessoas. Na medida que o Senhor tem te dado, meu irmão, minha irmã. Escute o que eu estou te falando. Creia. Deus tem te dado. Deus está te dando agora uma medida nele. Ele quer que essa medida faça de você um farol, faça de você uma bênção. Faça de você um espelho que reflita a imagem do Senhor. O terceiro ponto que eu quero colocar para vocês. Precisamos, irmãos, questionar a nós mesmos, na luz do Senhor, na luz da sua palavra, se realmente estamos sendo moldados pelos costumes e comportamentos dessa sociedade corrompida, se estamos sendo deformados pelos conceitos errados de religião, porque hoje, infelizmente, muitos irmãos estão sendo videotizados. Eles passam o tempo todo ouvindo e vendo vídeos, e eles acreditam em tudo que veem, em tudo que ouvem. Irmãos, cuidado, porque isso pode se tornar um entulho no seu ouvido e corromper a sua visão e o seu discernimento espiritual. E nisso você vai perder a sabedoria do alto. Então, muito cuidado. Não se deixe levar pelo costume, pelo comportamento do mundo. Não entre na forma e nem na forma do mundo. Permita que o Senhor te conduza às águas profundas, te conduza a uma experiência mais profunda. Esta é uma hora de nós meditarmos em profundidade espiritual. Entender como os cristãos do passado, eles viveram uma vida profunda, como eles puderam experimentar isso. Faça o que você tem que fazer, mas faça para o Senhor. Dedique sua vida ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, dedique, consagre sua vida ao Senhor. Hoje eu postei no grupo de compartilhamento do ensino da palavra que eu tenho ministrado, a história de Hudson Taylor, uma pequena história. Porque Hudson Taylor tinha um irmão mais velho. O seu irmão tinha uma ambição. Qual era a ambição do seu irmão? Ser um homem honrado na Inglaterra, ser um homem conhecido na Inglaterra. Ele tinha anelos de ser um político muito famoso. Então, o seu irmão se tornou um político famoso. Essa é a sua aspiração. Hudson Taylor, ele só tinha um desejo no seu coração, ser um servo de Deus. Se você já leu a biografia de Hudson Taylor, você sabe muito bem. Ele dedicou toda a sua vida na China. Ali perdeu sua filha, perdeu sua esposa, mas ele dedicou toda a sua vida na China. É um homem amado, reconhecido no mundo inteiro pela sua dedicação e consagração. Milhares e milhares de pessoas se converteram. Quando, na nossa geração, inclusive, se abriram os portões da muralha vermelha da China, a muralha do comunismo, uma nação que perseguiu e matou muitos cristãos. Se descobriram que havia mais de 300 milhões de cristãos na China. E, com certeza, desses 300 e tantos milhões, uma população 2 vezes maior do que o Brasil na época, porque naquela época o Brasil tinha menos de 150 milhões, hoje tem mais de 200 milhões. Mas quando se abriram as cortinas vermelhas da China, do comunismo, dando abertura para o mundo, o Brasil tinha perto de 150 milhões naquela época. Descobriram-se que havia mais de 300 milhões de cristãos na China, espalhado por toda a China, e hoje está aí, irmãos, para quem quiser saber. Com certeza, Hudson Taylor foi um instrumento que Deus usou para isso. Se você, como disse um irmão no texto que eu coloquei, o irmão que escreveu, ele diz assim, que ele foi procurar quem era o irmão de Hudson Taylor. A única coisa que ele encontrou na enciclopédia é que aquele homem só tinha um título para ele, irmão de Hudson Taylor. Toda a sua história se resumia nisso. Sabe por quê? Porque ele fez a escolha errada. Meus irmãos, que a nossa escolha esteja na contramão de tudo. Mas um dia você vai ser honrado nos céus. Porque o Senhor diz que aquele que se envergonhar dele nessa geração, ele também o envergonhará diante do Pai. Que o Senhor nunca
tenha que virar a sua face para nós ou fechar a porta na nossa cara, como ele fez lá em Mateus capítulo 25, é claro que é só uma parábola. As virgens descem, mas é para nós uma severa e solene advertência. Vou colocar o quarto ponto. Diz assim, quero dizer assim para vocês. Se no nosso viver como luzeiros nesse mundo, não estamos perdendo o brilho do testemunho do Senhor. Se em nosso viver como luzeiros nesse mundo, nós não estamos perdendo esse brilho do Senhor em razão de vivermos oprimidos, irmãos, pelo consumo que rege essa geração. Se em nosso viver nós precisamos olhar para nós, se nós não estamos deixando a luz apagar, em detrimento a nos permitirmos viver fora do padrão da palavra de Deus. É importante você olhar, será que eu, como uma luz, como um farol, será que eu não estou perdendo esse brilho? Será que eu não estou perdendo esse testemunho do Senhor? Porque há em mim o anelo pelas coisas do mundo. E por último, irmãos, eu creio que nossa posição espiritual deve marcar os limites para todas as coisas que envolvem a trajetória, o curso deste mundo. Nossa posição espiritual tem que ser elevada. Ela tem que colocar um limite. Não faça isso, não faça aquilo. Sabe por quê, irmãos? É porque nós somos pessoas destinadas para a glória. Nós somos e estamos sendo formados para o reino de Cristo. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fale poderosamente ao teu coração. Vamos orar. Pai, no grande nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, embora com toda resistência, com toda dificuldade. O Senhor trouxe para nós a tua palavra. E nós precisamos dela, Senhor. Nos dê força. Nos dê a tua ajuda. Nos dê a tua unção, Senhor. Para nós recebermos esta palavra com humildade aos teus pés. Que esta palavra fale, Senhor. Não fale só agora. Fale dia após dia. Fale sempre. Corrija a minha vida. A vida das minhas irmãs e dos meus irmãos. Tire de nós, Senhor, de toda a esfera onde nós nos encontramos envolvidos com esse mundo de maneira emocional. Liberte-nos, Senhor, das correntes que nos aprisionam ou que tentam nos aprisionar. Limpe a nossa mente, Senhor, de toda filosofia religiosa, doutrina religiosa. Não nos deixe retroceder, Senhor. Senhor, nós estamos precisando e necessitando, Senhor. Necessitamos com extrema urgência, Senhor, do revestimento do Teu Espírito nessa hora. Porque talvez muitos de nós estão tendo dificuldade de viver dentro desse isolamento. Muitos de nós fomos dependentes demais, Senhor, da comunhão da igreja. E podemos confessar, Senhor, que esse é um sentimento geral, acredito, Senhor, que todos nós temos. Nós temos dependência mesmo das reuniões, Senhor. Nós temos dependência uns dos outros. Porque nós sabemos que espiritualmente falando, Pai, nós não temos ninguém nessa terra a não ser os irmãos. E só neles que nós podemos, Senhor, depositar a nossa confiança. A nossa confiança verdadeira. Porque os nossos irmãos, as nossas irmãs, é uma parte do Senhor dada a nós aqui na terra. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda mesmo. Nos ajuda a viver nesse momento com o nosso olhar voltado para Ti, Senhor. Sem desanimar, sem retroceder, sem voltar atrás. Que esta palavra nos alimente, Senhor. Que ela tenha o poder de corrigir o que tem que ser corrigido. Que esta palavra traga fortalecimento para o Teu povo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, querido Deus. Amamos o Teu Espírito Santo. Amamos a Tua palavra. Amamos a Tua igreja. Amamos a obra do Teu Filho. Nós te amamos porque o Senhor nos deu tudo isso. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus.
Amém.